Boa noite, a paz, tudo bem, gente? Bom, para quem me acompanha, né, nas redes sociais, sabe aí do meu processo, do que o Senhor tem feito na minha vida. E eu trouxe aqui um produto para mostrar para vocês, mas esse produto ele é um testemunho, né, do que eu vivi e do que Deus tem feito na minha família e através de mim também, com a graça de Deus. Só para contextualizar, para vocês entenderem, alguns meses atrás eu renunciei à minha vida profissional, né? Então, eu abri mão de grandes projetos que eu tinha, eu abri mão de sonhos profissionais, e eu estava bem envolvida com a área do marketing, com a área de comunicação, que é onde eu atuo. Mas eu não estava feliz, eu sentia no meu coração que tinha alguma coisa ali que não estava certo, que eu não estava onde eu deveria estar, e Deus já me incomodava, né? Mas ainda assim eu insistia, minha cabeça estava no mundo, eu não tinha aberto ainda os meus olhos espirituais, então eu estava fazendo o que a gente costuma fazer, né? Focada no profissional, focada aí no trabalho. E eu acabava deixando as minhas responsabilidades de casa um pouco de lado. E aquilo me consumia. E eu não estava bem em nenhum lugar, né? E as pessoas, elas tinham uma imagem de mim, assim, nossa, mas como você dá conta de tudo? E eu falava, é porque tudo fica um pouco mal feito, né? Nem tudo fica bem feito. E aquilo não estava legal, não estava certo, né? O Espírito Santo já estava me alertando de que eu precisava mudar, que eu precisava, né, escolher uma rota diferente. E foi quando eu, de fato, renunciei. E é muito curioso porque a gente tem essa impressão de que já abriu mão das coisas alguma vez, né? Ah, mas eu já renunciei isso, já renunciei aquilo, mas eu renunciei o controle da minha vida profissional. Então eu entreguei para Deus tudo, né? Eu tenho também esse luxo, esse privilégio, né? É inegável isso. Que o meu marido é o provedor, né? Eu orei, eu casei bem, graças a Deus, então... Aí eu falei, então eu vou dar uma relaxada aqui, já que eu não tenho que pagar as contas, porque o mundo fala na nossa cabeça que a gente tem que ser empoderada, que a mulher tem que ser isso, que a mulher tem que trabalhar, que a mulher tem que... Nananana, e aí isso estava me consumindo. Bom, e eu decidi renunciar. E eu não sabia o que o Senhor tinha para mim. E eu tinha essa angústia. Eu não sei se eu já compartilhei isso aqui, mas nas minhas orações eu sempre pedia para o Senhor me mostrar a minha missão, o meu chamado, o que eu devia fazer. Senhor, onde o Senhor quer para onde eu vou? Onde o Senhor quer me usar? Qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? E eu ficava nessa angústia de resposta. Sempre perguntando onde Ele queria, né? Onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Até que teve um dia que o Espírito Santo falou assim, filha, não é essa oração. Muda. Seu coração está corrompido. Eu estava desejando as coisas do mundo, eu estava desejando um bem-estar financeiro, eu queria as coisas que não estavam alinhadas com o propósito de Deus para mim. E eu comecei a orar, Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para mim, e eu não quero saber o que o Senhor tem para mim. Eu quero o que o Senhor tem para mim. E essa passou a ser a minha oração, despreocupada, porque eu entreguei o controle. Não importa se eu vou para o caminho A, se eu vou para o caminho B, é o que o Senhor quer? Eu vou. É para lá também? Estou indo também, independente do que seja. E foi quando eu descansei. E confiar em Deus é sobre descansar. E deixar de se preocupar com o dia do amanhã, deixar de se preocupar com a nossa missão na terra e fazer as coisas conforme a vontade de Deus. E foi quando eu entreguei, renunciei, que eu consegui caminhar em paz. E é aquela paz que excede todo entendimento. É aquela paz que a gente não sabe explicar. Nossa, mas você abriu mão de tudo, você investi em mentoria, eu investi em identidade visual. Vocês não têm noção, eu investi em programa, em plataforma de aula, em masterclass. Larguei tudo, no meio do caminho. E estava em paz. Assim, nossa, sentindo uma paz. E Deus foi trabalhando, Ele foi me moldando, né, no secreto, no íntimo, no dia a dia da minha casa. O meu tempo com Ele começou a ser precioso, porque eu estava voltada às coisas do Senhor. Eu tinha tempo para estar com Ele, tempo de qualidade. Eu não estava mais preocupada no que eu tinha que entregar, no que eu tinha que fazer, no dinheiro que eu queria ganhar. E comecei a me dedicar à palavra de Deus como nunca tinha feito antes. Coisa de alguns meses, 8 meses atrás, eu me dediquei a ler a palavra de Deus. Coisa que eu negligenciei durante muito tempo, né? Eu acho que quem começa, a gente tem a primeira paixão e
parece que não é tão importante assim ler a Bíblia, né? A gente ouve a palavra, ouve do Josimar, ouve de outros pastores, mas Deus quer viver experiências exclusivas com cada um. E não só pelos terceiros, não só experiências do que a gente ouve falar, mas aquilo que Deus tem para falar para você. Que Ele tem uma mensagem única, exclusiva e personalizada. E foi quando eu entendi isso que as coisas mudaram na minha vida completamente. Enfim, eu já vou pregar aqui, né? O Josimar não me mata. Aí chegou a vez do planner. Esse é um planner. Porque eu tinha dificuldade em ler a Bíblia. Eu não conseguia me atentar. Eu não entendia do que se tratavam os textos. Eu tinha dificuldade em ler, não conseguia manter a constância. E aí eu desenvolvi um método que me ajudou, que foi de fato escrever, né, de estar ali com um caderninho do lado e ter uma constância em definir os planos de leitura, em seguir os livros. E eu fiz isso aqui. Eu sou a prova viva de que isso pode ser uma ferramenta poderosa de transformação na sua intimidade com Deus. Porque você sabe o que Ele tem para você, você sabe que tem que ler a palavra. Então, eu sei que isso aqui pode ajudar. E foi quando eu desenvolvi esse planner de devocional diário. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como ficou rapidinho. Eu compartilhei com a minha audiência. Fiz uma pré-venda dele, né, no meu Instagram. E eu fiquei na dúvida, falei, ai, Senhor, não quero vender as coisas que é para o reino de Deus. Foi difícil colocar um preço, que se eu pudesse eu dava para todo mundo, né? Mas ele tem um custo, né? Então, assim, a moça que fez a papelaria para mim, ela tem um custo de material, de produção e tudo mais. E depois de muito orar, ele me deu a liberdade e com paz no coração, eu falei, então eu vou vender, então vai ser um produto para a sua honra e glória, é para a obra do Senhor. Eu sei que é uma ferramenta que pode alcançar muitas vidas, que pode transformar a intimidade, né? Que são pessoas que já conhecem Jesus, mas ainda não têm intimidade com Ele. Então foi quando eu criei esse planner aqui. E ele, assim, tá feito com muito capricho mesmo. E tem uma apresentação, né? Depois aqui a gente tem um plano de leitura para você acompanhar o seu progresso, né, lendo a Bíblia. Então você vai marcando os livros que você já leu. Isso te dá um panorama, né, uma visão completa e pode te estimular a ler cada vez mais. E quando preencher, parabéns, você leu a Bíblia toda. Aqui a gente tem um devocional guiado para quando você se sentir frustrada, cansada, preocupada, sozinha ou com o coração quebrado. E aí você vai se guiando aqui, lendo, e pode fazer o devocional em cima da sua sensação, do seu sentimento no dia. A gente tem a página do devocional aqui, que você marca o dia e o livro que você está lendo. Fazer um checklist, que é fundamental, é orar antes do devocional, fazer a leitura bíblica, anotar e orar depois de novo. E quando você preencher o checklist, né? Quando você fizer, você preenche aqui. A gente tem o que eu aprendi lendo a palavra e como aplicar na nossa vida. Porque quando a gente aprende, a gente tem um entendimento e depois a gente começa a refletir sobre como isso vai impactar no nosso dia a dia, com ações práticas, como eu devo agir, como, né, eu devo me comportar a partir dessa leitura, desse estudo. A palavra-chave para você meditar durante todo o dia, que vai guiar o seu dia. E o versículo do dia também, aquele que mais chamou sua atenção, aquele que Deus falou com você. Pode anotar o versículo todo ou colocar só o nome do livro, né, e o versículo e tudo mais. E motivos para agradecer, porque aqui você vai finalizar a sua oração, pensando em tudo que você tem por ser grata, né, enfim. E aí a gente tem, são 60 folhas, então são 2 meses de devocional diário. Você completando isso, com certeza o seu hábito já estará criado. É para você realmente ter o hábito do devocional todos os dias. E com esse tempo vai ficar cada vez mais fácil para você. Aqui também no final de cada mês, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu coloquei uma listinha de oração e testemunho, caso você tenha pedidos específicos para Deus, que você gostaria de anotar, que você não quer esquecer, né? Quais são os motivos de oração agora. E quando eles se realizarem, você anota, que são os seus testemunhos. É bom porque a gente consegue visualizar depois, né? E a gente tem noção de tudo que está acontecendo com a graça do Senhor na nossa vida. E um desafio mensal também para cada mês, que você vai preenchendo os dias do seu devocional, quando você fez, e uma oração de compromisso. Então, é um guia completo para, de fato, te ajudar, né, nessa caminhada do devocional, para ter intimidade com o Senhor. Foi um sucesso, graças a Deus, porque isso não é um plano meu,
Eu nunca desejei ter um devocional, nunca sonhei em ter um devocional. Foi o Senhor que sonhou para mim. Foi Ele quem me capacitou para fazer dessa forma, do zero, do meu jeito. Então, eu nunca orei para Ele pedindo por isso, mas Ele me guiou. E esse foi o primeiro, é o começo de uma jornada, é um primeiro produto que, de fato, é para a honra e glória dEle, né, para as pessoas se aproximarem dEle. E hoje eu trago esse testemunho, porque esse planner, ele não aconteceu de ontem para hoje, ele é de um processo de anos, desde a minha conversão, de tudo que eu vivi dentro da igreja, das idas e vindas que eu já tive, de bater muito a cabeça, evitando ler a palavra, cedendo à pressão do inimigo. E quando eu decidi que eu viveria uma vida, de fato, de intimidade com o Senhor, que era Ele quem guiaria os meus passos, tudo mudou. Tudo tem mudado, graças a Deus. Então, esse produto ele é um testemunho de que quando a gente entrega o controle da nossa vida, gera fruto. Mas a gente tem que estar preparado, né, para aceitar, para lidar com as consequências, lidar com as renúncias. Mas eu posso garantir que vale a pena. E garantir que os planos do Senhor são muito melhores que os nossos, são muito maiores que os nossos, e que nada se compara a viver aquilo que Deus preparou para a gente, independente do que seja. A gente não precisa saber de tudo, a gente não precisa ter todas as respostas. A gente precisa decidir, entregar e confiar, porque é Ele quem faz. Então, esse planner, quem me deu foi Ele, que me deu de presente, e eu estou sendo apenas um instrumento do Senhor para alcançar vidas a Jesus. Então, é com muita alegria mesmo, com muita gratidão no coração, que eu estou apresentando esse planner para vocês aqui na igreja. Eu vendi, acho que 20 planners, e isso é um número incrível. Eu nem tinha meta, eu não sabia como isso ia performar, né, comercialmente, mas foi uma bênção. E eu trouxe algumas unidades para vocês. Eu tenho 4 unidades aqui. Eu tenho da Elma, que eu vou entregar para ela. E tem mais 4 unidades. Quem quiser, fala comigo aqui depois do culto, vamos conversar, que eu apresento melhor para vocês vêm pessoalmente. Aqui tem também o planner em PDF, tá? Que vocês podem acessar o digital. Caso queira imprimir depois, quiser continuar fazendo, se quiser presentear alguém digitalmente também. E tem o link aqui de uma comunidade que eu criei no WhatsApp, para a gente trocar mesmo os devocionais, para ter um grupo de comunhão também online, para orar uma pelas outras, para interceder, para compartilhar ministrações e louvores. Então, é mais um ambiente seguro para a gente fortalecer a nossa fé, além do secreto, né? Então, quem se interessar depois, a gente conversa melhor. Muito obrigada, desculpa tomar o tempo de vocês. E glória a Deus. Obrigada, gente.